seguinte. O evangelho, eu estava até conversando com a minha esposa lá, se ela estiver vendo, ela vai entender. A gente estava vendo uma novela da Record, ela gosta de ver, né? E eu vejo também. Ela gosta de ver. Um na Record, outro na TV Pinóquio. Depois a gente vai fazer um teste aqui com os casais, que eu tenho que perguntar. Eu tô com os problemas. Meu Deus! Mas é da Record mesmo, né, pastor? É da Record. Tá. É daquela TV. Qual a TV que você não vê? Que você vê lá? Que ele vê? Que eu via. TV Pinóquio. Ele sabe tudo lá, já daquela Sabe TV. tudo. Boa noite. Sabe Eu nem tudo. coloco mais imagens da manhã lá, acabou. Não, amanhã só... Da onde tiraram esse glamour, pastor? Porque na época do nosso querido Jesus, amado e reverenciado, né? Não tinha esse glamour, gente. Da onde tiraram esse glamour de pregador itinerante, pastor presidente? Esse cara fala direto. As placas das igrejas tinha que estar assim, vem e para de sofrer. Não, vem, sofra comigo. Sim. Né? Tem um pedaço ali. De onde vem esse glamour? De onde eles tiram esse glamour? O que o senhor acha? Eu acho que no meio do caminho perdeu-se o foco, né? E eu não estou dizendo que um pastor, que um mensageiro de Deus, ele não deve ser honrado, respeitado. Fora aí. Mas Jesus nos ensinou que o maior serve o menor. Então o problema é que as pessoas confundem autoridade com autoritarismo, né? Sim. O abuso de poder. E você não consegue liderar mandando, você lidera servindo. Então quando a pessoa se coloca nesse lugar de estar acima das outras, ela não entendeu o que é a chamada, o que é a vocação, o que é o ministério. Jesus disse isso, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ou seja, para que vocês fiquem bem, eu dou a minha vida. Então, as pessoas se perderam nesse meio termo e deixaram também o glamour, a vaidade falar mais alto. Até porque vaidade, tudo é vaidade. Mas eu acho eu, que isso aponta para uma síndrome luciférica. Meu Deus. Porque você vai usar um relato, né? Você encontra isso em Ezequiel 28 e Isaías 14. Claro, são textos bidirecionais. Eles falam sobre um reinado terreno, mas apontam para a conspiração. Você vê que lá em Isaías 14 ele fala: então subirei até o mais alto e sublime trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então a intenção dele é começar subindo. Aí em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus reúne os discípulos e fala como ele vai terminar. Ele diz: olha, eis que eu vejo Satanás. Não foram os discípulos que viram, foi Jesus. Eis que eu vejo Satanás caindo. E como é que ele cai? Como um raio. Por que Jesus usou a expressão raio? Ninguém sabe onde um raio começa e também não sabe onde um raio termina. Ou seja, quem não sabe de onde saiu não pode falar onde vai chegar. E como é que você sabe que um raio chocou com alguma coisa, bateu em alguma coisa? Porque a queda dele é barulhenta. Então ele produz barulho, mas está caído. Isso é uma síndrome luciférica que está dentro da igreja. Pessoas que estão caídas fazendo barulho para fingir que estão bem. Porque nós estamos colocando, e eu me incluo nisso, né? Nós estamos colocando na cabeça das pessoas que a maior prova do poder de Deus na vida do cristão é o movimento que essa pessoa pratica, nada contra. Se a pessoa pulava carnaval, pula para Jesus, por que não? Se a pessoa dançava no mundo, dança para Jesus, por que não? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Agora, o que as pessoas precisam entender é que quem pula, ou quem grita, ou quem roda, não pode achar que é mais cheio do que quem não faz. Porque o poder de Deus não está no movimento, e sim no respeito e temor que a pessoa tem com a palavra. Então, quando eu falo que isso é uma síndrome luciférica, a palavra Lúcifer, na sua etimologia original, é dividida em duas, né? Lux e fero. O que é lux? Luz. O que é fero? Portador. Então, quando Deus criou esse ser, e eu afirmo criou, porque os anjos foram criados por Deus, Deus criou esse ser para portar uma claridade que ia iluminar o ambiente. Só que o problema dele é que ele confundiu claridade pessoal com brilho ministerial. E toda vez que você tenta aparecer, Deus te apaga, né? Se você ficar olhando para a lâmpada há muito tempo, você embaça a vista. Então é aí que entra a questão, né? Onde essas pessoas se perderam, os pastores, os líderes, os pregadores? Porque eles foram acendidos por Deus para clarear, mas eles não querem cumprir o propósito de clarear, eles querem aparecer. E quando você aparece, quando as pessoas olham para você, elas ficam com a vista embaçada, escura, turva. Porque Deus não nos levantou para aparecer. Deus nos levantou para servir, para clarear. Então aí responde. Eu acho que aí foi o erro, aí que a galera se perdeu. Em querer receber esse glamour todo. Porque elas não entenderam que Deus acendeu para clarear e elas gostaram de aparecer.
E pior do que gostar de aparecer é que sempre tem alguém para aplaudir quem aparece, né? Meu Deus. Esse é o problema. O bezerro de ouro. É, O rapaz. bezerro de ouro. Mais uma vez o bezerro de A ouro gente analisando... Eu analisando tudo isso, comentários que eu vejo, as posturas de alguns líderes hoje na igreja de Cristo, que não é deles, eles não sei como é que eles roubaram a igreja. É igual lá de Odisseia, né? O Senhor está de fora, querendo entrar, e hoje que está dentro não deixa ele entrar. Principalmente a liderança, né? Recebe aí, líderes. Eu vejo também, concordo com o colocamento do pastor, mas eu vejo também uma forma doutrinária errônea de usar as escrituras. Eles estão usando a lei para dentro da igreja. O que eu estou vendo é a gente querendo ser Moisés, ser os grandes líderes, Josué, dentro da igreja, cara. Isso aí não tem como. Não tem como. O nosso Senhor Paulo fala lá em Filipenses que ele se esvaziou da sua glória, se tornou servo. Cara, é uma loucura. Tá, na transfiguração do monte, tá Moisés representando a lei, tá Elias representando a profecia e tá Jesus representando a graça. A voz que eles ouviram foi qual? Eis aí o meu filho. Ouve a ele. Não ouve Moisés, não ouve Elias. Ouve o meu filho. Tudo se cumpre nele, tudo é por ele. O problema todo dia é que Jesus fala, né? Vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí você está vendo o quê? Humildade zero, mansidão zero. A gente viu esse vídeo horrível que a gente viu hoje aí, de um pastor de uma igreja aí que eu não... Pelo amor de Deus. Que a igreja de Cristo, a gente não está falando mal da igreja, a gente está falando mal dessa liderança hipócrita que está em cima dos altares aí, liderando as ovelhas de Cristo de qualquer forma, machucando, maltratando, botando para fora. A questão todinha foi o que foi falado aqui. Pastores e líderes, vocês que estão tomando conta do rebanho de Cristo, cuidado, há um preço a pagar. Por cada ovelha que vocês botam para fora, por cada maltrato que você faz a uma ovelha de Cristo, vai haver uma cobrança. Liga só, pega a senha aí. Esse vídeo aí, a gente estava falando mais cedo aqui, eu fiquei pensando em quem nunca pisou numa igreja e está lá numa situação dessa. Não volta mais, mano. Horrível, horrível. Você que não viu ainda, depois tu vê aí o vídeo aí do pastor com essa menina aí, qual é o nome dela? Vitória Souza. Vitória Souza, irmão, horrível. Vídeo Feio, horrível, feio. horrível, Tá do seu semelhante dessa forma? Pastorzão, horrível, vídeo horrível. Agora, a pegar o gancho do pastorzão aqui, existe uma diferença também do pastor e o mercenário, né? Também. Eita. Esse aí, mano. Esse aí é... Então, acho que não dá nem pra juntar pastor e mercenário. Ou é Não um. dá, não e dá. tem uns que se titula, né? E a questão é a seguinte: como é que você filtra? Como é que você vai saber, como é que você vai diferenciar quem é o pastor e quem é o mercenário? Vamos lá, primeiro tópico. Você pega o rebanho. O pastor tem rebanho, mas o mercenário também. Então o mercenário também tem rebanho. Aí você vai tentar dar uma outra filtrada. Vamos ver pelo arrancar da lã. Não, ele é um mercenário porque ele arranca a lã. Mas o pastor também arranca a lã. É um papel, uma função pastoral. Agora, o problema não é arrancar a lã, é o propósito do arrancar. É isso aí. Porque o mercenário ele arranca a lã para lucrar com ela. O pastor arranca a lã para causar leveza na caminhada da ovelha. Então, toda vez que o camarada se intitula pastor e arranca para lucrar, ele é um mercenário disfarçado de pastor. Meu Deus. Porque o pastor não arranca para lucrar, o pastor arranca para dar leveza. Porque o pastor tem prazer em ver a ovelha caminhando com leveza. Ele tem cuidado em tirar, né? O mercenário não. Ele está pensando tanto no lucro que ele não tem cuidado com a ovelha. Ezequiel 34. É feito. Forte Brasil. Perfeito. Pastorzão, antes de fazer a pergunta a ele, explica lá o Gabriel.